Você já teve aquela sensação de que uma coisa na sua vida começa a dar errado e tudo começa a dar errado logo em sequência em diversos segmentos da sua vida e parece que é um efeito cascata, né? Isso pode se chamar lei da atração, né? Isso pode ser a lei da atração. E no primeiro problema a gente deixa aquilo consumir nosso psicológico e pronto, né? Você só começa a pensar em coisas ruins, você não consegue enxergar soluções e aquilo vai criando uma bola de neve, aquele efeito cascata que eu falei. E antes de começar, eu não tô querendo trazer um papo de coach aqui, falando que a lei da atração é uma coisa que você precisa levar à risca isso na sua vida, que a sua vida só vai depender disso, não. É só meio que para abordar esse tema e como essa coisa chamada lei da atração pode funcionar bastante na sua vida, e nem que seja coisas mínimas. Bom, antes de começar, meu nome é Vitor Galdino, eu sou designer há 9 anos, eu tô criando um canal no YouTube para conversar bastante com vocês, trocar algumas ideias sobre alguns segmentos da nossa vida, o que que a gente consegue melhorar, o que que às vezes a gente tem de inseguranças que às vezes a gente pensa que tá sozinho nisso, que isso acontece com a gente, mas não. Eu tô para trazer alguns pontos da vida que todo mundo passa e mostrar como o dia a dia das pessoas são de verdade, que às vezes a gente vê muita coisa na internet, né? Muita vaidade, muito luxo e não, as pessoas não são assim. E eu tô tentando trazer isso, um pouquinho do meu dia a dia e um pouquinho da minha verdade mesmo, sabe? A lei da atração, ela já funcionou algumas vezes na minha vida, de formas até meio boba algumas vezes, mas é que nem eu falei, eu não acredito que isso funcione para coisas gigantescas. É óbvio que se você mentalizar ter uma Ferrari, muito provavelmente a Ferrari não vai cair do céu para você. Então, eu acredito muito de algumas coisas tangíveis isso aconteça. O que aconteceu, um caso real que aconteceu comigo, é quando eu volto do trabalho, muitas vezes eu pego um metrô num lugar que é lotado, lotado de gente. E teve um certo dia que eu fui pegar esse metrô e eu tava descendo as escadas do metrô e eu comecei a pensar sobre esse metrô. Eu falei, putz, como eu queria que o metrô tivesse vazio. Esse metrô vai estar vazio. E eu fui pensando nisso com uma certeza assim, muito estranha que aconteceu aquele dia. E eu tive uma certeza assim que eu não consigo entender. Parece que eu tive uma sensação que aquilo já era um fato, não, eu não estava pensando, era um fato. Quando eu chegasse lá, eu sei que ia estar vazio. E foi o que aconteceu. Quando eu cheguei para pegar o metrô, ele estava vazio. E eu consegui pegar o metrô vazio e tudo mais. E foi muito engraçado, assim, porque, que nem eu falei, para mim era um fato que isso já ia acontecer. Mas antes de vocês também se perguntar, se questionar, pô, é um absurdo isso, como que o metrô vai estar do nada vazio pro cara? E também não é desse jeito, né? O metrô onde que eu pego, ele é uma área que passa muito gente, que nem eu disse. E se começar a vir metrôs muito lotados, vai ficar congestionado, vai ficar um jeito absurdo que ninguém vai conseguir entrar. Então, tipo, tem uma média lá de cada 5 metrôs passar um vazio completamente vazio, né? Então, eu só dei meio que essa sorte, eu mentalizei e veio de encontro comigo essa sorte de que desses 5 metrôs um vir vazio foi o vazio que foi na hora que eu cheguei. Então foi meio isso também, não é mágica, mas é aquela coisa que você pensa, atrai, se o universo começa é como se fosse um caminho e meio que você cruzou o mesmo caminho que o universo tá traçando, sabe? E esses dois caminhos se encontram e vocês vão para o mesmo lugar juntos. Existe um livro chamado O Segredo. Ele é um livro muito bom, que ele fala sobre isso, né? Sobre a lei da atração. Mas assim, também é um livro que tem muita baboseira, que eu não acredito. Um exemplo, tem uma parte lá do livro que fala que uma pessoa ficou mentalizando que ia ganhar dinheiro, alguma coisa assim, e começou a ganhar dólares, receber dólares na caixa de correio dele.
para, é baboseira já. Eu acho que é meio até um conto de fadas para enfeitar o livro, sabe? Mas tem muitas coisas lá que eu acho legal, que é que nem eu já falei anteriormente, tudo é um aprendizado. Eu acho que tudo você consegue tirar um proveito daquilo. É uma das coisas que eu vi bastante lá e começou a dar certo comigo, é de a gente almejar e pensar de uma forma sem ser genérica. Um exemplo, eu quero conquistar o carro X. E você começa a trabalhar para isso, obviamente, mas a gente não pode pensar, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Você pensa, eu quero o carro X. Logo, você vai trabalhar, obviamente, você vai trabalhar, você vai se esforçar para conquistar e logo você pode ter esse carro X. Então eu vi isso, não seja muito genéricos no que você pensa, porque às vezes se você joga uma coisa meio genérica para o universo, o universo pode te devolver uma coisa meio genérica também. Então sempre tente ser assertivo naquilo que você pensa, naquilo que você almeja, naquilo que você quer. Esse livro, ele tem 3 passos muito importantes nele, que é uma coisa que você mesmo pode começar a praticar, que é o passo de pedir, é o passo de acreditar e o passo de receber. O passo de pedir é aquilo que eu falei. Sempre tenha clareza nos seus pensamentos e pense de uma forma assertiva aquilo que você quer. Eu quero aquilo. Esse ano eu quero conquistar isso. O passo de acreditar é o passo, é aquilo que eu falei anteriormente sobre o meu caso. Eu realmente acreditei que quando eu chegasse lá o metrô ia estar vazio. Então é o passo que tente se colocar na consciência que sim, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E o passo de receber é o passo que quando você recebe, você ser sempre grato àquilo que você recebe. Seja pequenas coisas ou grandes coisas. Sempre seja grato e sempre demonstre gratidão para o universo, porque você só vai receber gratidão também. No nosso trabalho, a gente também pode aplicar essa regra, né? Essa lei da atração, de sempre almejar coisas maiores, sempre almeje cadeiras maiores, sempre tenha fome de conquista, sempre tente ser alguém melhor no seu trabalho todo dia. Tenha sempre determinação e foco para fazer aquilo dar certo, sabe? E ficar na zona de conforto é muito fácil muitas vezes, né? Mas a gente precisa muitas vezes sair dessa zona de conforto e buscar coisas maiores. Então, eu acredito isso, que se você começa a mentalizar, daqui a um ano eu vou estar nessa cadeira, daqui a um ano eu vou ter esse salário, daqui a um ano eu vou ter feito X cursos. Então é uma coisa que eu acredito que dê muito certo também. E uma parte negativa disso tudo é que muitas vezes, foi o que eu falei no começo do vídeo, muitas vezes a gente, querendo ou não, a gente atrai coisas negativas pra gente. Um exemplo, alguma coisa começa a dar errado na sua vida e você começa a pensar só e como aquilo dá errado, cada vez mais acontece coisas ruins na sua vida e vai criando uma bola de neve. E você nunca consegue sair dessa bola de neve porque você sempre vai estar pensando no negativo e não na solução. Aconteceu um caso o ano passado, final do ano passado comigo, e muitas coisas na minha vida começou a dar errado no final do ano. Deu errado, minha cachorra, se eu não me engano, um dia que eu ia sair, ela tomou uma picada de algum inseto, ela ficou com alergia, uma alergia grave, e depois disso eu tinha um compromisso importante, eu não consegui ir, e depois disso roubaram uma peça do meu carro enquanto eu estava na academia, aí depois disso eu tive problema no, no meu banheiro, que eu tive que fazer um reparo, então é aquilo, eu senti que foi muito isso de eu começar só a pensar, caramba, quanta desgraça está acontecendo na minha vida e não parar para pensar e falar, vamos tentar achar uma solução, vamos tentar pensar que tudo isso vai passar. Então, esse é um problema grande também, que muitas vezes a gente começa a atrair coisas negativas na nossa vida e não para de atrair porque a gente sempre vai pensando em mais
problemas do que soluções, né? Mas também muitas coisas já deram bom na minha vida, eu acho que com isso eu consegui ir morar sozinho, eu tava almejando isso e logo no ano que eu almejei, fiquei pensando, acordava pensando nisso, dormia pensando nisso, eu consegui fazer essa mudança de morar sozinho e ter o carro também, acho que é uma coisa que eu tive um pensamento e isso aconteceu, então são muitas coisas assim que pode dar bom na sua vida, eu acho que tá dando certo na minha. Não tudo, obviamente, eu não vou mentir para vocês, não é que nem eu falei, não é só pensar que você vai ganhar, obviamente você tem que correr atrás, mas muitas coisas na minha vida eu tenho levado com um jeito positivo e eu jogo para o universo de um jeito positivo e muitas vezes eu recebo de uma forma positiva também. Então esse é meu pensamento, né? A gente meio que recolhe tudo que a gente joga para o universo. Então, se você procura ser uma pessoa melhor, se você procura jogar coisas legais para o universo, em algum momento eu acredito que a gente vai recolher essas coisas boas que o universo joga pra gente novamente. E muitas vezes pode demorar, muitas vezes pode ser mais rápido, mas eu acredito que tudo tem um porquê, tudo tem seu tempo e você sempre vai recolher aquilo que você plantou. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, isso me ajuda bastante. Não esquece de compartilhar também o canal e se inscrever, que isso me ajuda bastante a criar mais novos conteúdos, perceber mais ou menos o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, e também me ajuda a crescer e espalhar esses pensamentos, esse bate-papo, que nem eu falei, esse é um bate-papo aberto para a gente sempre estar trocando uma ideia nos comentários e tudo mais. E comenta aí, aproveitando falando nisso, comenta aí o que você acha sobre isso. Se acha que é um papo furado de lei da atração, se acha que é um papo que é verdadeiro, se eu de algum jeito conseguir mudar a sua percepção sobre a lei da atração, se você já teve algum caso parecido com o meu, de que as coisas realmente deram certo. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu, com uma pessoa que você acha que faz sentido mostrar esse vídeo para a pessoa. Porque quando eu conversei com um amigo meu sobre essa lei da atração, eu acho que a gente foi muito de encontro, a gente entendeu muito o que isso seria e que a gente começou a implementar na nossa vida, isso e começou a dar muito certo pra gente. E também, se isso você não acreditar, tudo mais, eu acho que só o fato de eu fazer você entender de pelo menos ser uma pessoa melhor, de jogar coisas boas pro universo, já tá valendo e esse vídeo já valeu a pena. Bom, eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo bate-papo. Valeu!